Olá, restaurados! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer um tema que eu acho que vocês já viram aí qual é. Eu acredito que você tá com um pouco de dúvida e deve estar pensando, como assim? Eu ainda não tinha visto esse tema. Você já tinha visto esse tema? Se já tinha visto ou não, comenta aqui para me entender se você já está ali habituado com esse tema sobre a sua mudança, tem uma ligação com a mudança do seu cônjuge. Eu vinha pensando muito nisso, porque eu vivi, né? Eu tenho um testemunho, inclusive nosso testemunho vai vir pra cá pro canal, tá bom? Fiquem aí na expectativa. Eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas. Mas antes de tudo, antes da gente começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, compartilhar esse vídeo, ativar as notificações e, claro, deixar o seu like. Assim você faz o YouTube entender que esse conteúdo é muito bom e ele vai entregar para mais vidas que precisam ouvir essa palavra hoje. É uma palavra que veio do coração de Deus, acreditem. Eu sei que o Espírito Santo tem colocado na minha vida para eu transbordar na vida de vocês, tá certo? Como eu quero explicar, começar explicando isso para vocês hoje. O que acontece? Quando nós mudamos, as coisas do outro lado mudam também. Parece até mentira, mas é real. Eu entendo que a minha mudança, ela precisa ser genuína, ela precisa acontecer para transbordar para o meu cônjuge. A palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios 15, a partir do versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. Sabe o que isso significa? Que quando o seu cônjuge precisar falar com você ou precisar de você em um momento da vida dele, que ele lembrar que ele pode contar contigo e você for uma pessoa ríspida, você vai fazer com que ele transfira para você uma violência na fala, no agir e de todos os modos. Mas quando você é mudado e transformado, que você precisa ser curado para curar, quando eu sou curado, eu curo as outras pessoas que estão ao meu redor. Então o marido vem com aquele repúdio, com aquelas atitudes egoístas e eu entrego para ele outras coisas. Será que o teu orgulho já foi quebrado? Você já parou para pensar? Será que o teu orgulho já foi dissipado de dentro de você? Ou você ainda tem um orgulho que precisa ser quebrado? Porque às vezes você pensa que o orgulhoso e o egoísta só é o teu cônjuge que está lá fora. Mas na verdade não. O orgulhoso, o egoísta é você também. Você também está vivendo isso, está passando por isso. Então como você quer que o seu cônjuge seja liberto, transformado, se nem você foi? Se nem você é, se quando ele vai falar algo para você, você não tem uma palavra branda para responder para ele. Como você vai saber que ele vai ser transformado se você está totalmente quebrada? Entenda, enquanto você ficar, eu não posso ficar falando com ele para não inflar o ego dele. Eu não posso servir ele ou ela, né? Eu vou falar para os dois lados, porque senão eles vão achar que eu estou me rastejando, me humilhando. Aí muitos falam, eu não vou entregar a carta de perdão porque é muita humilhação. Então você acaba colocando sobre ti esse egoísmo também. Então um egoísmo não combate o outro egoísmo, né? O egoísmo, ele é combatido com amor. Então quando eu sou quebrada, transformada, confrontada pelo Espírito Santo, mudada, meu cônjuge automaticamente é mudado. Por quê, Chesley? Porque vocês são uma só carne. E essa uma só carne, ela entende que quando há uma mudança dentro de mim, eu transfiro para o meu cônjuge. Só que tem um porém. Às vezes você para e pensa, Chesley, mas aí o meu cônjuge já está lá fora, vivendo uma outra vida, e ele diz que não me ama mais. Vocês estão passando por isso? Eu acredito que sim, né? Mas eu vou te falar, sabe por que muitas das vezes o seu cônjuge diz que não te ama mais e fala um montão de coisa pra você? É porque você deve estar correndo atrás dessa pessoa. Você não está fazendo ali, praticando a linguagem do amor. Você está correndo atrás, dizendo que ama, dizendo que a pessoa está errada, você está cobrando, você está julgando. Você está afastando ainda mais. Experimenta mudar você.
Experimenta ser transformada você. Aí depois que isso acontecer, você vai olhar e vai dizer, realmente, eu precisava dessa cura para transbordar para o meu marido ou minha esposa. Então, você precisa entender que nem tudo na vida é só o outro lado. Então, às vezes a pessoa fica assim, porque é o meu marido, porque é a minha esposa. E você? O que você está fazendo para você mudar? Porque Deus te confrontou para você estar aqui hoje. Você não estaria aqui se Deus não tivesse colocado no teu coração, você está errado e você precisa mudar. Por isso você está aqui. Deus quer te confrontar também, porque lá dentro do teu coração você sabe que esse casamento, ele foi acabado, ele foi ferido, aconteceu tudo que você possa imaginar, porque os dois tiveram culpa disso. Não foi só um. Então, às vezes você pensa assim, mas foi só o meu marido ou só a minha esposa. Eu era muito bom. Na verdade, não. Coloca uma coisa no coração de vocês, a tua mudança transborda para o teu cônjuge. Aí quando você muda, o outro lado começa a ter um pensamento diferente sobre você, começa a ver em você uma mudança e ele sente vontade de ser como você, porque vocês são uma só carne, vocês são unidos em uma só carne e é divino, tá? Chesley, mas eu não fui casada no papel, não fui casada na igreja. E agora? Deus pode restaurar? Pode. Deus pode restaurar sim. Porém, o que você tem que entender? Se caso você estiver aí dando murro em ponta de faca e você vê, nossa, será que tem alguma coisa de errado? O que está acontecendo? E nada está acontecendo. O que tu tem que entender? Essa pessoa que você se juntou, ela é livre? Ele nunca teve um relacionamento lá atrás? Ela nunca teve um relacionamento lá atrás? Eles são livres? Sim, eles são livres. Então você pode lutar, orar, buscar para que Deus transforme a vida dessa pessoa, porque Deus faz, ainda mais quando se tem uma família, né? Ali chorando e buscando por isso. Mas se essa pessoa que você tinha se juntado tinha uma esposa ou um esposo que agora se posicionou, porque você não sabe, em oração pela vida dele, infelizmente você perdeu. Entendeu? Então você precisa analisar. Quem sou eu nessa história? Casamento é só um. Então, se a pessoa já vem com você porque descartou outro casamento, não caia nessa, tá? Aí sim é o momento de você desistir, porque você vai olhar e vai dizer, eu não estou indo pelos princípios da palavra de Deus, então não tem como Deus me atender. Entendeu? Agora você, casado primeira aliança, os dois, vivem uma vida completamente nos princípios em relação ao casamento. Por que eu vou ficar triste? Por que eu vou desanimar? Por que eu vou dizer, será que vai acontecer? Por quê? Porque já aconteceu. O Espírito Santo de Deus já está a favor disso. Agora Deus quer mudar você, moldar você, porque a sua ligação, da sua mudança faz parte da mudança do seu cônjuge. Então Deus muda você para transbordar para ele. Imagina você tendo uma voz mansa, você vai abrandando, você vai cuidando, você vai fazer o seu esposo, você vai fazer a sua esposa. Imagina você lá servindo a sua esposa, amando ela como Cristo amou a igreja, tratando ela com amor. Você vai começar a ver, mas ela não aceita os meus tratamentos. Calma, sempre de primeira, a pessoa que tá lá fora egoísta, ela não vai aceitar, até porque na cabecinha de quem tá lá fora vai dizer assim, agora tá fazendo? Agora eu não preciso mais, entendeu? Agora tá tentando se esforçar por mim, agora eu não quero mais. Vocês estão conseguindo entender? Então é nesse momento que eu compreendo que o outro lado ainda está orgulhoso, está duro, mas eu continuo fazendo o meu papel. Não só para agradar e fazer voltar, mas porque eu realmente mudei genuinamente. Foi de dentro para fora. Foi colocando Jesus ali, para trabalhar na minha vida. Porque quando esse casamento for restaurado, você está diferente. Você está transformado e purificado pelo sangue do Cordeiro, porque somente Ele para dar força nesse momento. Eu lembro muito bem que quando eu estava ali no processo, meu marido, esse que vocês estão vendo no vídeo, falava coisas para mim que não era para mim estar aqui se eu tivesse escutado o meu ego. Porque geralmente a gente vai ouvir essas coisas, vai nos machucar ao ponto da gente querer chutar o balde.
Não é verdade? Só que eu não estava posicionada na época. Eu ouvia essas coisas porque eu ia atrás dele. Dizer para ele que ele estava errado, dizer para ele que Deus tinha falado comigo, que Deus tinha falado ao meu coração e que ele não estava certo, e que era para ele pensar bem, e que era para ele voltar, e se ele lembrava de mim, e se ele lembrava da família, entendeu agora? Eu trazia isso para ele dessa forma, como uma cobrança, e ele automaticamente olhava para mim e dizia: eu não te amo mais. Tudo que você está falando aqui não faz nenhum sentido para mim. Deus não falaria com uma pessoa como você, entendeu? Então ele começou, porque o Adriel, ele literalmente, gente, desacreditou de família, entendeu? Então imagina uma pessoa que desacreditou de algo, ela despreza aquilo, né? Então o Adriel desprezou a família, ele desprezou essa instituição aí, que é divina, né? Ele falou: não, agora eu não quero mais saber de família. Então, família para ele não fazia sentido nenhum. Vocês entenderam? Então, o Adriel ficava com esse tipo de pensamento. E aí? Aí vocês param para pensar: Chesney, como tu aguentou? Como tu resistiu isso para chegar até aqui? Eu precisei ser branda. Eu precisei olhar para Adriel com o olhar de Cristo. Eu precisei que o Adriel entendesse que eu não era a mesma mulher. Eu precisava. Chesney, mas tu se tornou santificada? Não é isso. Porque eu não sou perfeita. Mas em muitas coisas eu precisei mudar. E ele percebeu essa mudança. E automaticamente ele mudou. Olha, gente, isso aqui é muito forte. Quando o Adriel viu em mim essa mudança, eu transferi para ele algo diferente. Eu transferi para ele algo diferente. Agora, se eu tivesse orgulhosa, se eu tivesse pensando no meu ego, ai, mas o que ele vai pensar de mim? Ah, mas se eu fizer, eu não iria alcançar. Ah, ele falou comigo, vou demorar para responder, vou responder só no outro dia. Ah, ele precisa de mim, pois eu não vou dar atenção para ele, ele tem que entender que ele me perdeu. Não, isso não dá certo. Então, o que eu fazia? Mesmo eu sendo repudiada, mesmo eu ouvindo aquelas coisas, porque eu sabia que o meu marido estava ferido, porque eu tinha causado uma ferida nele, entende? Eu tinha causado uma ferida nele. Eu entendia isso. O que eu entendi? Eu falei: rapaz, eu preciso mudar, porque a minha mudança vai fazer com que ele volte. E ele começou a me ver diferente, tanto que ele falou: Chesney, você está diferente. Você está diferente. Olha só, eu vejo uma nova mulher aí. É sobre isso. Será que o teu cônjuge está te vendo como um novo homem ou uma nova mulher? Às vezes você diz: eu lutei muito, Chesney. Eu lutei muito. Eu lutei 1 ano, eu lutei 2 anos. Mas será que tu lutou certo? Tu te posicionou? Você foi atingido espiritualmente a ponto de morrer? Ou você levantou e fez o que tinha que ser feito? Ou no meio desse 1 ano que você lutou, você se relacionou com alguém, você viveu ali na pornografia, você viveu ali nos pecados ocultos, né? O que você está fazendo durante esse tempo? Ah, Chesney, mas como eu faço? Eu sou homem, eu sou mulher, eu tenho desejos. Quem te criou? Deus te criou, não foi? Pois é, Ele é perfeito. Se você disser: Senhor, tira de mim toda essa vontade carnal até que o meu cônjuge volte, eu te garanto. Outra coisa, quem tu alimenta mais? Se durante as madrugadas você se ajoelhar, você ler a Bíblia, você colocar um louvor, pornografia nenhuma te vence. Porque você está alimentando o seu espiritual. O que tu está alimentando mais? O teu espiritual ou a tua carne? Porque se for a tua carne, qualquer coisa te vencerá. Mas se for o teu espiritual, você pisa na cabeça da serpente e do escorpião. Para também de estar profanando. Ah, porque... será que quanto tempo eu vou esperar? Ah, mas será que Deus vai fazer mesmo? Ah, mas ele tá feliz, ela tá feliz. Ah, porque o fulano falou. Para. Te posiciona. Não há felicidade no adultério. Eu falo isso pra vocês porque eu vivi lá. E eu digo pra vocês, eu sempre tinha um vazio. Eu não lembro o dia que eu curti um momento. Não teve. Teve momentos carnais, que eu bebia, que eu sorria, mas eu vou te falar, sempre tinha dentro de mim um vazio que dizia assim:
aí não é o teu lugar. Eu não te criei para ficar aí. Eu não te criei para viver o que você está vivendo hoje. Aí não é o teu lugar. O Senhor falava comigo dentro de um bar. O Senhor falava comigo quando eu estava deitada na cama ao lado de outro homem. O Senhor falava comigo, eu já estava divorciada. Porque muitos falam, porque já saiu o divórcio, tá tudo certo. Eu já estava divorciada. E o Espírito Santo dizendo para mim, aí não é o teu lugar. Eu não te criei para isso. Eu te criei para fazer as coisas do meu reino. E se você acha que Deus não está trabalhando em favor do teu cônjuge, você está muito enganado. Se você orar de verdade, acreditando, descansando no Senhor, não tem como você não receber. Minha mãe buscou por mim com todas as forças dela. Minha mãe jejuava, minha mãe orava, minha mãe falava. Minha mãe procurava ajuda nas igrejas porque ela queria me transformar através da oração dela. Porque o Espírito Santo de Deus tocava nela para que ela lutasse pela filha. E ela não desistiu de mim. Sabe por que muitos filhos saem das ruas, das drogas e de tudo mais? Porque a mãe não desiste. Mas muitas esposas e muitos maridos desistem das suas famílias e é por isso que não alcançam a restauração. Não desista. Não desista da sua família. Saiba hoje, o Senhor chega para te dar a solução que você precisa. Você precisa crer que Ele pode fazer. Você precisa crer que a esperança está nele. Então, com esse vídeo, eu quero que vocês levantem a cabeça. Que você entenda esse projeto do Pai na vida de vocês. Se o Senhor me tirou de lá, aonde os meus olhos viam outra possibilidade, menos uma volta, aonde o meu marido era completamente duro de coração, e hoje nós estamos aqui ajudando outras famílias a serem restauradas. Isso não é para a glória do meu nome, isso não é para a glória do nome dele, mas é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Fiquem com esse vídeo, guarda ele dentro do teu coração, assista quantas vezes você achar que precisa assistir. Eu quero pedir para vocês não repararem os barulhos ao redor, porque nós moramos assim, próximo de uma rua bem um pouco mais movimentada, então vai passar carro, vai passar gente falando às vezes, mas o que importa é isso aqui, é esse conteúdo que eu tô entregando para vocês, que o Senhor está entregando para vocês. Então aguarda no seu coração e deixa o Senhor trabalhar. Tira esse egoísmo, pelo amor de Deus, arranca isso de dentro de você, porque se você não limpar o seu coração, você não transborda para o seu cônjuge. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada por ficar até o final. Tchau.